Estamos apresentando Ponto Final na Mirante AM. Jorge Aragão. Vamos nessa, né? 9h32. Eu recebo aqui, no quadro Auditor Fiscal, me explica aí, o auditor fiscal Gustavo Victório, que é da Receita Estadual, diretor de articulação política do Sindafitema. Ele vai conversar um pouco com a gente, principalmente sobre a questão da reforma tributária. Gustavo, de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui conversando com a gente. Bom dia, Jorge, eu que agradeço aqui a oportunidade, bom dia, ouvinte. Reforma tributária, né? É um assunto que já vem demandando tempo e muita discussão há um longo, já são quase 30 anos que se fala nessa situação. Eu te pergunto, você acredita que agora sai do papel? Excelente pergunta, Jorge. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília nos últimos meses, aí, principalmente na última semana que foi votada a reforma lá na Câmara dos Deputados, né? Porque é importante falar que a reforma ela não é nem 30, 40 anos, faz muitos anos aí que tá sendo debatido essa reforma. E agora realmente tem um movimento político suprapartidário que tem interesse nessa reforma. Então, na semana ali da votação da Câmara, eu estava lá e o presidente da Câmara falou que ia, né, na segunda-feira, ele falou que naquela semana iria ser aprovada. E naquele início de semana a gente duvidou, mas com os acontecimentos ali da semana a gente realmente percebeu que tinha um movimento ali para aprovação e de fato foi aprovada na madrugada de quinta para sexta, né? E em 2 turnos, né? Porque é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, então tem que ter a maioria absoluta nas 2 casas, então foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Agora falta só o Senado, se não mexer muito, e já vai para a sanção presidencial. Exatamente. Agora, Gustavo, eu sei que muda muita coisa, mas basicamente o que você pode dizer assim de principal mudança que a gente vai ter nessa reforma tributária? E te pergunto, você acha que ela vai ser mais justa? Excelente pergunta, Jorge. Tem uma mudança muito grande. É importante falar que essa reforma ela é principalmente sobre o consumo, sobre os tributos sobre o consumo. É basicamente o seguinte, vai ser unificado alguns tributos, o PIS e o COFINS da União, o ICMS e o ISS dos municípios e o ICMS dos estados, né? Criando, na verdade, 2 IVAs, né? O IVA dual, que é um IVA de competência dos estados e municípios, que a gente chama de IBS nessa reforma, e o CBS, que é de competência da União, que é uma contribuição sobre bens e serviços. Além disso, vai ser criado o imposto seletivo, que é para desincentivar produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, é a unificação desses tributos, que aí sim a ideia é simplificar, porque hoje o ISS são mais de 5 mil municípios que têm uma legislação, o ICMS são 27, né, estados que têm uma legislação específica do ICMS, com alíquota específica, com tratamento diferenciado de acordo com a empresa, o tipo de empresa. Então, a ideia é simplificar, criando uma única legislação, alíquotas ali padrão para independente do segmento, com algumas particularidades, mas bem menos do que é hoje. Então, eu acredito que vai ajudar a simplificar. Não resolve todo o problema, a minha opinião é que não resolve todo o problema, porque precisa avançar mais na reforma. A gente precisa ter uma reforma que ataque a renda e o patrimônio, que hoje no Brasil é muito, muito desigual, principalmente por isso. Quando a gente compara com outros países do mundo, principalmente os países que estão na OCDE, a gente observa que o Brasil tributa muito pouco sobre a renda e patrimônio, ou seja, quem paga muito imposto no Brasil realmente é quem não pode, o mais pobre. Agora, assim, e como é que faz para adequar? Porque, por exemplo, vai ter estados que têm um ICMS maior do que outros, aí um vai perder mais do que o outro, e por isso seria a dificuldade tamanha em fazer uma aprovação, uma coisa linear? Exatamente. Uma das grandes mudanças nessa reforma é que você vai acabar com essa questão do ICMS da maneira que é por dentro, que é uma situação meio diferente, é única no mundo, e também a questão de transferir o imposto para o destino, ou seja, o estado consumidor que vai receber aquele imposto. Hoje, atualmente, não é dessa maneira, então os estados produtores, e aí a gente sabe que são os grandes centros, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio, eles recebem uma parte do ICMS. Então,
supondo que um produto, né, um maranhense compre um produto que está vindo de São Paulo, uma parte daquele ICMS fica para o estado de São Paulo, outra parte para o Maranhão. Então, com a reforma isso vai mudar. Então, o imposto ele vai ser para o destino. Então, o estado consumidor ele tende a ficar com o recurso, né, que vai ser no caso o IBS, e isso deve trazer mais recursos aqui para o estado do Maranhão. E como é que você tem visto politicamente até? Você acha que tem conseguido ter uma unidade nesse aspecto de, pelo menos se não ideal, mas aprovar algo que já possa melhorar realmente? Eu tenho visto sim, Jorge. Como eu falei, é um movimento suprapartidário. É óbvio que tem as suas considerações, tem uma determinada classe política que, né, que tem os interesses e tal, mas de uma maneira geral eu vejo a tendência de aprovação no Senado com umas modificações não muito grandes, mas modificações pequenas, mas há um movimento sim de aprovação. Eu só queria fazer um ponto que eu acho que eu esqueci de falar de um imposto que também está dentro, né, dessa reforma, que é o IPI. Então, PIS, COFINS e IPI da União, né, da União, ISS e ICMS, ISS dos estados e ICMS dos municípios. Então, esses tributos, eles juntos vão formar o CBS, que vai ser federal, o IBS, estadual e municipal, e o imposto seletivo. Maranhão, os impactos para a gente nessa reforma, você acha que vai ser mais benéfica para a gente? Então, a gente teve duas conversas aí nesse último mês, né? Uma lá na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados, com os parlamentares acerca da reforma tributária, e também essa semana passada na Secretaria de Fazenda a gente fez um amplo seminário com os servidores da casa. A gente vê, de uma maneira geral, com impactos positivos para o Maranhão. Primeiro, porque o Maranhão é um estado consumidor. A gente não tem muita indústria aqui, bem pouca, né? E então eu acho que só na mudança do imposto no destino a gente deve ter um ganho. E outra coisa é que o Maranhão ele é um estado geograficamente bastante promissor, por incrível que pareça. Ele tem um porto que cresce absurdamente ano a ano. Ele tem uma localização bem mais próxima da China e da Europa do que outros portos brasileiros. Além disso, a gente tem uma questão ambiental favorável aqui no estado, né? A gente tem muito vento, a gente tem um mar ali, uma variação de maré, um potencial energético grande, enfim. Tem outras potencialidades que o Maranhão pode explorar e eu acho que ele pode ganhar nessa mudança aí. Wallace Brito. Opa, Gustavo, bom dia. Bom dia. Queria te perguntar sobre os impactos dessa reforma tributária no dia a dia das pessoas. Eu acho que é o que muita gente quer saber, o que de fato isso vai mudar, especialmente no dia a dia, por exemplo, em gêneros alimentícios, combustíveis, medicamentos. Essa reforma tributária, essa simplificação dos tributos, ela vai impactar, por exemplo, numa redução de preços, numa redução de pagamento de tributos em alimentos, em medicamentos, em combustíveis. Como é que vai funcionar? O objetivo da reforma ele foi falado lá amplamente no relatório da reforma tributária, que inicialmente não é reduzir tributos, mas também não é aumentar a carga tributária. Então, o objetivo é que a carga tributária geral seja mantida. Para isso acontecer, algumas coisas terão que aumentar e outras vão ter que abaixar. Primeiro porque a gente sai de uma tributação aí do ISS, que é no máximo 5% hoje nos municípios, e pode ter uma tributação sobre o serviço passando de 20%. Então, para alguns serviços isso pode aumentar. Porém, a gente tem uma tendência hoje no Brasil da migração. As pessoas estão deixando de comprar bens e passando a consumir serviços. Mas são pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, provavelmente isso pode fazer algum tipo de equilíbrio, né? De qualquer maneira, há no texto que está lá no Senado, há um benefício para medicamentos, serviços escolares, está sendo criada uma cesta básica nacional. Isso tem a tendência de baratear ou diminuir ou até isentar, dependendo do tipo de produto, esse tipo de segmento. Então, pode ser que haja uma compensação. Além disso, estão falando em cashback dessa reforma, né, que é uma situação de devolução do imposto pago,
isso já acontece em alguns países da Europa, então, dependendo da faixa de renda, às vezes aquela população ali que está dentro do cadastro único, ele pode receber parte do imposto, ou talvez o imposto todo, pago naquelas operações. Então, está sendo falado isso. Mas ainda é cedo para falar. Eu não falaria que vai haver uma diminuição de imposto para a grande massa da população, mas vai haver uma simplificação. Talvez haja um ambiente de negócio mais favorável para as empresas e para as indústrias, e isso pode fazer uma grande transformação aí no Brasil. De repente fica mais fácil para o contribuinte entender essa questão dos impostos, que ele fica maluco. Rapaz, não é IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Vai ficar mais fácil para o contribuinte entender o que ele efetivamente paga. Exatamente, vai ficar mais fácil e mais transparente, Jorge. Por quê? Porque hoje o imposto ele é por dentro, então é uma complexidade. Então aquela alíquota de 10%, como ela é por dentro, na verdade é mais do que 10%. Isso não é tão fácil de entender. A partir do momento que você faz uma tributação no final, né, da transação, ele fica transparente. Então é 10% mesmo, o contribuinte consegue ver o quanto ele está pagando de imposto. Agora, gente, estou conversando aqui com o Gustavo Victório, que ele é auditor fiscal e diretor de articulação política do Sindaftema. Auditor fiscal, me explica aí. Oferecimento Sindaftema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Vocês chegaram a ser consultados nessa reforma em todo o Brasil, chegaram a conversar com vocês, com os auditores, até para saber a colaboração que vocês poderiam ter dado, ou isso nem passou pela cabeça dos legisladores? Jorge, excelente pergunta. A gente faz parte, né, o fisco aqui do Maranhão faz parte de uma federação dos fiscos do Brasil inteiro, que chama FENAFisco. Uhum. Então, o nosso sindicato é filiado à FENAFisco, que é uma federação que fica em Brasília, assim como outros sindicatos de auditores do Brasil inteiro. E a FENAFisco, lá em 2017, já fez uma proposta de reforma tributária. A própria FENAFisco, com a participação dos auditores todos e também com grandes economistas do Brasil e também de outros países, nós fizemos uma proposta do que seria uma reforma tributária ideal. Uhum. E esse documento, que saiu o livro, com mais de 800 páginas inclusive, chama Reforma Tributária Solidária. Dentre algumas coisas que falamos ali nessa proposição é a reforma sobre o patrimônio e renda, e uma das coisas também é o que está sendo colocado aí nessa reforma, que é a questão do cashback e outras coisas mais. Então, a FENAFisco começou, desde 2017, a fazer um trabalho parlamentar mais intenso em Brasília, reunindo cada sindicato, chamando os parlamentares do seu estado para apresentar essa reforma. Eu participei ativamente desse trabalho aí ao longo dos anos, tentando apresentar, porque é importante lembrar que essa reforma que está aí, ela já está na Câmara e no Senado há um tempo. Era a PEC 45 e a PEC 110. A 45 era na Câmara e a 110 era no Senado. Então, naquele momento, a gente já estava conversando com os parlamentares, tentando colocar essa questão mais social e também ambiental na reforma. E aí a gente foi ouvido, fizemos seminários, a gente fez vários seminários e fóruns também internacional tributário lá em Brasília, para chamar a atenção dos parlamentares, para eles ouvirem quem trabalha na ponta, que somos nós, né, os auditores fiscais. Agora, essa questão de taxar mais as pessoas que têm mais condições, seria um caminho difícil hoje a gente ter essa possibilidade, mas seria mais justo, né? Porque, como você bem disse, de repente quem está pagando mais é quem tem menos condição de pagar. É um caminho difícil, não é? A gente sabe que não é fácil. Nessa reforma teve uma possibilidade aí de tributação de aeronaves, embarcações, então lanchas e aviões. É o cara que tem isso, é um cara que tem um poder aquisitivo bom. É o cara que tem um poder aquisitivo bom. Então, você imagina, Jorge, hoje, uma pessoa que trabalha de Uber, tem um carro popular, ele paga um IPVA do carro dele. Pessoa que tem um avião, um helicóptero ou uma lancha não paga IPVA daquele veículo. Então, já é uma grande diferença aí. Então, tinha na nossa proposta de reforma tributária solidária tributar esse tipo de bens, e agora tem na reforma tributária, então já vejo como um avanço. Não é fácil, realmente. E a questão da renda, eu acho que tem que haver um convencimento também. Por quê?
Quando a gente fez esses estudos, a gente levantou os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos aí do mundo, e a gente viu que a grande parte da carga tributária desses países, o que eles arrecadam, vem da renda e do patrimônio. E no Brasil não. Quase 40% do que a gente arrecada vem do consumo. E aí isso é uma maneira de você tributar quem paga menos. Isso tem um nome técnico, chama regressividade. Ou seja, nossa tributação é regressiva, em vez de ser progressiva. Então, mostrando isso, tentando fazer esse trabalho de convencimento, eu acho que a gente consegue, sim, após aprovada essa reforma, tratar aí a reforma sobre o patrimônio e renda, que aí sim, se a gente conseguir compensar no patrimônio e renda, talvez a gente consiga diminuir a alíquota do consumo. Aí consegue ficar numa coisa justa. Porque o que está sendo falado hoje, Jorge, é uma alíquota aí variando, né, nesse IBS com CBS, variando de 20% a 27%. Com as isenções que estão sendo dadas ali, é uma alíquota grande. Então, isso já vai ser por si só talvez o maior IVA, né, que é do mundo. Então, para compensar isso, para não ter perda de arrecadação, talvez tenha que avançar no patrimônio e renda, que aí faz essa compensação de valores. Qual seria o modelo IVA ideal para a gente? Eu acho que o modelo que está posto é um modelo que é para o nosso país, porque tem a sua particularidade. Aqui a gente tem os entes federados de maneira diferente, né? Então a gente tem município, tem estado, cada um com as suas administrações tributárias. Isso não é comum no mundo. Normalmente nos países do mundo é concentrado num ente federado ou no máximo em 2. Então aqui a gente tem 3 níveis. Então não havia possibilidade de fazer um único IVA, como é feito na maior parte dos países. Na Europa só existe um IVA. Então aqui teve que fazer essa adequação, porque é uma particularidade. Então tem as administrações dos estados e municípios, então teve que diferenciar isso. Então acho que o que está posto é o que tinha de melhor para a nossa realidade. Eu vejo também que tem muitos prefeitos e governadores um tanto quanto receosos com essa reforma tributária, com medo de perder a arrecadação. Você acredita que isso pode também impactar mais lá na frente para essa proposta ainda em tramitação ter algum tipo de resistência lá no Congresso Nacional? Olha, teve a frente dos prefeitos lá em Brasília no período da votação, eu estava lá, eu acompanhei. De fato, os prefeitos ficam bem receosos, principalmente os prefeitos dos grandes centros, né, das capitais e municípios maiores, porque, como eu falei, a tendência é que a gente passe a deixar de comprar mercadoria e consumir o serviço. E o serviço é o imposto de competência do município. Então, era uma tendência no futuro a tributação ser... Arrecadar mais. Então, eles ficaram preocupados, mas cederam, tanto que foi aprovado na Câmara. Mas o que eu vejo como uma atenção que a gente precisa ter é a questão do Conselho Federativo, que foi criado lá nessa reforma, que pode diminuir, na minha visão, as autonomias dos estados e dos municípios. Porque você cria um Conselho Federativo e esse conselho vai ser responsável por gerenciar o tributo, né, o IBS. E esse conselho ele vai ter que repartir para os estados e municípios de acordo com o que foi, aonde foi consumido aquele bem ou produto. Então, isso faz com que a gente tenha que analisar como vai ficar isso. E é um dos pontos que a gente está se debruçando atualmente lá na FENAFISCA em Brasília, para manter as autonomias dos entes federativos, para manter as administrações tributárias, porque senão pode dificultar muito. Então o prefeito e o governador podem ficar ali com o pires na mão esperando chegar o dinheiro, sem ter nenhum tipo de possibilidade de fazer alguma gestão ali sobre aquilo. Então há uma possibilidade ainda no texto que está lá, que não está claro, ele deixa para uma lei complementar para tratar melhor, uma possibilidade, na minha opinião, de uma perda de autonomia desses entes. Agora sim, Gustavo, e com relação a vocês, auditores, você acha que vocês vão ter mais trabalho ou de repente não? O contribuinte entendendo melhor o imposto diminui a sonegação. Como é que vocês estão avaliando de uma maneira geral isso? Eu vejo assim, que a gente com certeza vai ter mais trabalho, até porque é uma transição. O ICMS ele vai conviver até 2033, e aí a partir de 2026 e 2027 já vai entrar o IBS. Então a gente vai ficar num bom período trabalhando com uma complexidade grande, com o ICMS até existindo, o né? ISS existindo e mais um novo imposto. Então uma coisa complexa. Depois disso eu vejo que o trabalho
vai mudar. Isso pode ter uma complicação maior, talvez, porque a gente vai ter que trabalhar com tecnologia, como a gente já está fazendo aqui no Maranhão, mas a gente vai ter que entender melhor como as coisas vão se organizar. De qualquer maneira, eu acho que aquela imagem hoje do auditor que ele está arrecadando e está prejudicando as empresas, talvez tende a mudar, o que não é verdade, mas infelizmente tem passa isso, porque realmente há muito tributo, há uma dificuldade grande das empresas entenderem isso, mas eu acho que como vai ficar mais transparente, isso tende a mudar e talvez a tendência seja diminuir a questão da sonegação, não acabar, porque isso não acaba em nenhum lugar do mundo, mas assim, eu acho que tende a diminuir. E o nosso trabalho vai ter que mudar bastante, a gente vai ter que se adequar a essa nova realidade. Porque assim, na realidade, é o contrário do que pensam, né? Vocês tentam fazer a coisa mais justa possível. Porque assim, imagine eu, dono de uma empresa, e o Arce, dono da outra. Eu pago tudo direitinho e aí, obviamente, como é muito tributo, eu tenho um poder de vender um produto com menor. Para mim ter meu lucro, eu tenho que pagar meus tributos. O Arce não paga nada. De repente, ele pode vender a coisa com preço menor que o meu, conseguir me quebrar lá na frente por ele não pagar imposto. E é justamente isso que vocês evitam. Fazer uma coisa mais equiparada, mais justa, não só para beneficiar o Estado e a população, mas para ter um equilíbrio de forças, né? É mais ou menos isso. Exatamente isso, Jorge. Isso aí que você falou é o nome que a gente dá de concorrência desleal. Então você tem aqui uma empresa e o teu concorrente tem uma empresa ali, você está pagando tudo certinho e o outro não está pagando nada. Então você cria uma concorrência desleal. Então se não tiver a fiscalização, esse cara vai continuar fazendo e você ali sendo prejudicado. E também o que acontece? Quando alguém não paga, outras pessoas vão ter que pagar. Então há essa readequação e aí o nosso trabalho é identificar também, não é só um único segmento, mas todos os segmentos. Pra você ter uma ideia, eu trabalho mais ligado no setor do agronegócio, que é um setor muito difícil de fiscalizar, mas a gente também está olhando para eles, porque não há como você tributar apenas um segmento e deixar outro também sem tributar, porque no final das contas quem vai pagar somos todos nós. Então, esse é o nosso objetivo, o nosso trabalho também, né? Trabalhar com essas áreas e segmentos também. Eu estou vendo aqui a questão de herança e doação. Isso também vai ser afetado? Boa lembrança, Jorge. Que é o ITCMD, né, que é o Imposto também de Competência Estadual, ele vai ter uma modificação lá no texto que está, se for mantido no Senado, ele vai ser progressivo de acordo com a renda. Ou seja, hoje não é progressivo, tem estados que fazem isso, mas é bem aleatório. O máximo de imposto sobre a renda é 8%, que tem aí alguns estados fazendo. Mas a partir do momento que você coloca na Constituição que ele será progressivo, significa que quanto maior a renda, né, da herança ou da doação, maior será aquela alíquota. Para você ter uma ideia, tem países do mundo que tributam a herança e patrimônio em 50%. Estados Unidos é um país que faz. Eu não tô defendendo isso, mas eu tô falando que há uma possibilidade de avançar. Então, quem tem muita renda, quem tem muito patrimônio, teria que pagar um pouco mais. Sim. Né? Mas aí eu acho que já é um avanço você colocar ali a progressividade no texto da Constituição. Agora, e como é que você percebeu, você que teve esse contato direto com a classe política, eles receberam bem as sugestões de vocês? Porque vocês estão lá na ponta, efetivamente sabem como é que deve proceder nessa situação. Houve, pelo menos, um bom avanço nesse diálogo? Olha, os parlamentares com os quais eu conversei, né, aqui, principalmente aqui do Maranhão, eles receberam bem, entenderam. Acontece que tem algumas coisas que assim como tem a categoria dos auditores, tem outros segmentos também que ficam conversando com os parlamentares. E aí o parlamentar ele tem que ouvir todos e tomar a decisão dele, e às vezes a decisão dele vai muito de acordo com o partido. Né? O parlamentar ele não tem necessariamente uma autonomia para fazer determinadas escolhas. Mas assim, todos me receberam bem, ouviram, entenderam a necessidade. O que a gente fala lá é basicamente pensando no Estado, pensando como o Maranhão pode melhorar e se beneficiar, e como o gestor municipal, o gestor estadual, o governador, podem, né, ter dificuldades. Então é essa a nossa conversa, por isso que a gente também sempre é bem recebido. A defesa da autonomia fiscal dos estados, ela
tem que ser soberana. Tem que estar na frente de tudo. Eu entendo que sim. Eu acho que isso é onde o gestor público ele tem a possibilidade de fazer e investir aonde ele acha que é mais prioritário, né? Cada estado tem a sua realidade, até dentro dos estados do Nordeste, cada um tem a sua particularidade. Então eu acho que isso tem que ser resguardado. Isso é talvez o principal, tem que haver isso. Você acredita que nesse segundo semestre a gente tem novidades? Eu acho Dá para o Senado não segurar tanto e votar logo? Pelo que eu ouvi falar, né, o relator lá do Senado, o Eduardo Braga, ele disse, e também o Rodrigo Pacheco, que é o presidente, disse que até outubro deve estar votando ali. Então eu acredito que sim, eu acho que há esse movimento. Poucas mudanças, né? Tem algumas mudanças que já foram até faladas lá pelo relator, que é a questão do Conselho Federativo. O Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro conseguiram colocar uma questão lá que beneficia eles. O relator lá no Senado é do Amazonas e está tentando resolver, tirar um pouco isso. Agora, quando tem mudanças, vai ter que voltar para a Câmara, né? Não vai ser nada tão significativo, mas vai ter que voltar para a Câmara para votação. Mas eu acho que até o final do ano é a tendência de aprovação. Agora, diante desse novo cenário, só para a gente concluir, até da última vez que eu conversei aqui com o Laudimar, que é o presidente do Sindafitema, ele até brincava, dizia, às vezes há até uma concorrência entre a gente, os sindicatos, o Maranhão conseguiu arrecadar mais, aqui no Ceará menos e tal. E a gente brinca nesse aspecto porque a gente está, de certa forma, ajudando o Estado e ajudando a população. Mas vai ter que ter uma integração ainda maior entre os sindicatos, né? Vai ter que haver, sim, Jorge. Hoje o que a gente tem visto aí nos últimos anos é o Maranhão batendo recordes e recordes de arrecadação. Assim, proporcionalmente ao tamanho da nossa economia e do Estado, a gente tem sido os melhores, né? Infelizmente, a gente não tem sido os melhores em termos de valorização da categoria. Há uma integração entre os sindicatos do Brasil inteiro e a gente conversa, né? A gente faz essas reuniões aí constantemente e a gente vê que outros fiscos do Brasil estão muito na nossa frente, inclusive os nossos estados vizinhos aqui, o Piauí. Com mais condições, né? Exatamente, o Piauí, o Pará, o Tocantins, todos esses estados eles têm uma valorização melhor do auditor lá. E o Maranhão está despontando, então a gente espera que haja uma integração ainda maior, mas também uma valorização da nossa categoria, que já está, infelizmente, a gente tem perdido muitos auditores, tem havido muito concurso, né, nos últimos 2-3 anos, e só para você ter uma ideia, a gente perdeu aí mais de 20 auditores novos, com 5 anos de concurso, de 4 anos, com experiência na área, com bastante treinamento. Porque passa em outro local. Porque passa em outro local e o outro local está valorizando mais o servidor. E aí ele chega no outro local desempenhando as funções que ele já fazia aqui, e jogando a arrecadação... Já chega chegando, né? Porque ele já tem experiência. Chega chegando, jogando a arrecadação do Estado lá em cima e a gente fica defasado. Quando você nomeia... Agora não tem mais como nomear, porque o concurso já expirou, mas quando você nomeia, você demora uns 4 anos para você formar o servidor, para desempenhar as tarefas. E a gente está aí alertando também o poder público para essa realidade, porque a gente tem perdido muitos profissionais de excelente qualidade. Você tem uma ideia, só para finalizar, Jorge, como eu participo dessas reuniões em Brasília, eu fui lá uns 2 meses atrás em Brasília, e aí no momento que eu estava conversando com os amigos, eu falei, inclusive tem 5 auditores que estão indo para Goiás, né? Que tinha um amigo lá de Goiás, que era auditor lá em Goiás, ele falou... Goiás agradece. Ele ainda fez essa piada. Claro, pô. Então, assim... Porque o cara ele não vai chegar do zero, ele já vai chegar pronto. Ele já chega pronto. E aí ele já chega desempenhando as funções e era tudo isso que eles querem. E a gente tá aí agora com muita dificuldade por conta dessa evasão de pessoal. Ainda tem mais gente que pode sair também. Guardada diversas proporções, para quem não está entendendo o que o Gustavo está dizendo, é basicamente o seguinte, o time acaba vendendo, deixando o jogador já pronto para jogar, que dá resultado, que faz gol, ou que defende ao goleiro, ou ao atacante, ou meia, que cria, ir para um outro time, e você vai ter que contratar um outro jogador que vai estar iniciando, que você vai ter que ensinar ele a fazer gol, vai ter que ensinar ele a defender, vai ter que ensinar ele a criar a jogada, e o outro time vai ficar reforçado com um investimento que o outro estado faz, no caso o time, e o nosso, como não está fazendo muito investimento, os craques estão indo embora. É mais ou menos guardado
as devidas proporções, é isso. É isso. A gente tem que melhorar para que as pessoas queiram ficar aqui, né? Exatamente, é isso. A gente tem excelentes servidores ainda, mas há uma dificuldade, né? Com essas perdas, a gente fica ali sem ter muito ainda para formar outra pessoa. Porque com e melhores tal. profissionais aqui, vocês vão dar mais resultados. Com certeza. A gente já demonstrou isso, Jorge. A gente tem aí um resultado positivo muito grande nos últimos anos por conta desse nosso trabalho pioneiro. A gente tem desenvolvido, pra você ter uma ideia, hoje tem um grupo de auditores vai fazer uma palestra lá no auditório da UNDB, falando ali sobre o curso de contabilidade. Eu também desenvolvi um sistema que estou indo agora em Manaus apresentar ele para os outros fiscos do Brasil inteiro, que é um sistema também único no Brasil que trabalha com imagem de satélite, inteligência artificial para o agronegócio. Então a gente está fazendo muita coisa aqui no Maranhão e eu acho que precisa dar uma melhorada na questão da valorização do servidor aqui, para que a gente não perca mais gente como a gente tem perdido aí mês a mês até. Gustavo Victória, auditor fiscal da Receita Estadual, diretor de articulação política do Sindafitema, queria te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Sei que você tem um compromisso agora, a gente não vai te atrasar mais. Obrigado, Gustavo. Jorge, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e bom dia para vocês. 10h03, cumpre o intervalo. Já tem mais ponto final na Mirante AM. Auditor Fiscal Me Explica Aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual.